Apresentação da seção, ou melhor, da categoria Ferrovias Sustentáveis. Sistema inteligente de controle de marcha lenta para locomotivas GE C36ME com foco em eficiência energética e ESG. Autor João Batista Pinheiro Raimundo, da MRS. MRS, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é João Batista, eu sou da MRS e eu vou apresentar o projeto para vocês, que é um projeto que ele visa o sistema inteligente de controle de marcha lenta, com foco em redução de economia de combustível, né, e, consequentemente, redução de CO2. Esse projeto iniciou parte dele quando, em 2020, nós verificamos que o número de falhas de partida da locomotiva ele subiu em torno de 80%, né, de 660 falhas de partida para 1.148. As falhas de partida, na verdade, são falhas que ocorrem quando o maquinista vai tentar partir a locomotiva e não consegue, ou quando ela extrapola os 72 horas, né, e ele não pode rodar a locomotiva. E quando nós traçamos as duas curvas variáveis, tanto de falha de bateria quanto de quilometragem, a gente percebeu que houve uma grande queda de quilometragem, de 23 milhões para 19 milhões. O que ele diz? Eu tenho uma ferramenta estatística que é a correlação de Pearson, que ela fala que quando as variáveis elas têm singularidade em torno de -1, posso dizer que são variáveis praticamente inversamente proporcionais. E a quilometragem a gente consegue descobrir porque em 2019 houve o rompimento da barragem de Brumadinho, né, onde teve uma queda na produção. Então isso explica por que a gente teve uma queda de quilometragem naquele ano, né? E nós procuramos entender o problema. Por que nós estávamos tendo tanta falha de partida de locomotiva? Por que o número delas tendia a aumentar? E qual é a relação que existia entre uma e outra variável? Então, para a gente entender como é que funciona a parte da locomotiva, né, a locomotiva a gente tem um conjunto de baterias e um motor diesel, né, que durante a partida a bateria alimenta o gerador auxiliar estatriz, que faz o motor entrar em movimento, e ele, quando ele entra em movimento, ele já pela sua própria explosão, ele se mantém em movimento e acaba mantendo os rotativos elétricos em funcionamento. Depois que o motor diesel entra em funcionamento, o gerador auxiliar tem a função de recarregar as baterias, né? Então, surgiu a grande dúvida, por que nós estávamos tendo problema? Nós estávamos tendo dois problemas, por conta da falta de lubrificação, porque a gente tem a locomotiva, o motor diesel dela, quando ela desliga por mais de 72 horas, o óleo escorre tudo para o cárter, por gravidade, e eu não posso dar partida, porque senão eu posso perder, inclusive, esse motor. E o motor diesel é uma das peças mais caras da locomotiva. E outro problema que eu tinha é a descarga das baterias. Quando eu não ligo a locomotiva por muito tempo, como a gente viu lá que é o gerador auxiliar que recarrega as baterias, então eu tenho um problema, né, e a bateria perde a sua capacidade da partida na locomotiva. E a partir de 120 horas, a bateria praticamente, pelos consumos internos, ela não consegue mais dar partida na locomotiva. Então, a gente tem dois problemas, que é a perda de lubrificação e a descarga quando a locomotiva não está em funcionamento. Então, descobrimos o seguinte, nós precisávamos rodar a locomotiva a cada 72 horas, né, e com a baixa utilização, as locomotivas estavam ficando muito tempo desligadas e era necessária, e isso aumentou muito e elevou as falhas de partida. E nós não estávamos gerindo bem como você fazer com que esse processo de ligar a locomotiva e desligar a cada 72 horas ocorresse, né? Quanto mais locomotivas eu tinha desligado, mais a gestão desse processo fica complicada, né? E nós tivemos a solução. A solução foi o quê? Desenvolver um sistema que reduzisse a quantidade de falha de partida e eliminasse também a condição humana de ter que rodar a locomotiva. Então, surgiu a primeira ideia, que é o sistema de partida automático, né? Nada mais é do que um sistema que vai dar partida no motor diesel de forma autônoma. Então, para fazer isso, nós tivemos que pegar quais são as rotinas que o operador faz para, no caso, fazer a automação do sistema. Então, a locomotiva, o maquinista hoje ele fecha a chave da bateria, aguarda a inicialização do computador, pressiona a circulação de combustível, pressiona também a botoeira de partida e finaliza. Essas são as etapas que o maquinista faz para ligar a locomotiva. Para ele desligar, ele aguarda 1 hora, que é o sistema mínimo de carga de baterias, né? Pressiona a botoeira de parada do motor diesel,
aguarda a parada, abre a chave fraca da bateria, faz o seccionamento e pronto. Esses são esses dois processos que ele precisa fazer. No sistema de partida automática que foi criado, ele monitora se o motor diesel está desligado há mais de 24 horas. Quando der 11 horas certo, ele faz todas as etapas que o maquinista faria. Então, ele circula combustível, né, faz o seccionamento, aguarda o computador e tem a partida concluída. Passou uma hora que a locomotiva está em pleno funcionamento, né, ele vem fazendo o sistema de desligar a locomotiva, preparando todas as etapas ali. Então, ali eu tenho uma etapa de automação e automatização. A automação é porque o sistema é autônomo, então, se o maquinista não ligou, ele vai lá e liga. E quando eu preciso ligá-la manualmente, eu vou lá e aperto só a botoeira de partida e o sistema faz todas aquelas etapas, quando eu quero ligar o motor diesel, e quando eu quero desligar, ele vem e aperta aqui, e todo o sistema de parada é feito de forma autônoma. Então, aqui mostra parte do sistema funcionando, né? Então, eu tenho ali o sistema, uma caixa preta, onde a gente pode perceber que o sistema ligou a locomotiva por 5 vezes. Em 10 dias, dia 9 até o dia 17, o sistema ligou. Por que eu sei que é o sistema? Que a locomotiva partiu 11 horas e apagou meio-dia. Um dia sim, um dia não. Justamente o que o sistema está previsto para fazer. Então, já que eu tenho um sistema que liga e desliga a locomotiva quando ela não está ativa, né, por que eu não posso usar isso para economia de combustível também? Né? Então, nós pegamos a estatística, qual é o consumo de uma locomotiva quando ela está em marcha lenta. Então, hoje, o consumo da locomotiva é em torno dessa locomotiva aqui de quase 16 litros que ela consome por hora. Então, nós pegamos uma estatística, ali tem um log de falhas, que mostra o seguinte, essa locomotiva, das 9.000 horas que ela ficou em funcionamento, 72% ela ficou em marcha lenta. Então, vimos uma grande oportunidade que a gente teria de reduzir combustível, fazendo com que ela também apagasse em funcionamento. Então, pegamos mais alguns grupos de locomotivas e percebemos que o grupo inteiro, das 60 amostras que nós pegamos, das 126, ou seja, quase 50% da frota, trabalha de 65% a 90%. Então, aí que nasceu o nosso sistema, que a gente chamou que é o sistema de partida inteligente de controle de marcha lenta, que nada mais é uma versão aprimorada do primeiro sistema que a gente criou na locomotiva. Então, quais são as variáveis que o sistema usa para desligar a locomotiva? Ele usa a corrente de bateria, né, que eu só posso desligar o motor diesel se a bateria estiver com a carga completa. O outro ponto importante é a temperatura do motor diesel. Tem que estar ok, né, porque abaixo de 60 graus a locomotiva restringe potência. Então, o sistema monitora essa variável, né, para desligar o motor diesel. E as outras variáveis que estão ali praticamente as variáveis que o maquinista tem intenção de movimentar a locomotiva ou dela manter ela parada. E uma coisa importante, que é a pressão do reservatório principal, que é uma das coisas mais importantes, que é o que controla o ar da locomotiva e dos vagões, né, da composição, que é segurança, né, de freio, tanto para a composição inteira. E então, essas condições que o sistema tem para desligar, né, então, ou seja, essas condições estão ok, o maquinista não vai utilizar a locomotiva, todas as condições estão ok, o sistema faz o quê? Ele desliga a locomotiva. Tá? E quais são as condições que ele tem para ligar? Aquelas 3 variáveis ali, posição da chave ESC, a chave reversora e a posição do acelerador, são intenções que o maquinista tem de movimentar a locomotiva. Então, se ele teve intenção de movimentar a locomotiva, o sistema parte e faz a partida automática do sistema. Se a tensão da bateria também estiver em um nível, cair em um nível não aceitável, o sistema também roda o motor diesel para completar, através do gerador auxiliar, a sua carga. E se a pressão do reservatório cair em um nível que, no caso, coloca em segurança o trem, ele também roda a locomotiva. Então, eu criei as condições necessárias para desligar e para ligar a locomotiva. Então, aqui tem o sistema funcionando. Eu fiz uma simulação como se a chave da reversora estivesse fora de centro para simular o sistema que, nessa condição, o sistema ele não desliga enquanto o maquinista não centralizar. Então, ele informa o maquinista que o maquinista tem que centralizar a reversora para a locomotiva desligar. Uma coisa que ele faz também, que ele
coloca o reservatório principal para sempre a locomotiva apagar com o reservatório completo, né? A pressão do reservatório vai sempre subir a pressão máxima, para quando ela desligar, ela já está na pressão mais adequada. Então, nesse momento o motor diesel apagou, né? E ele já entra nas condições de partida, né? Com as variáveis mostrando para o operador ali quais as condições que precisa para o sistema partir. Então, virou a reversora para frente. Aí o sistema volta à condição de desligar. Então, praticamente o sistema tem essa função de desligar enquanto ela está ativa, né? Então, eu tenho o primeiro projeto, que é o SPA, que desliga a locomotiva em movimento, quando ela não está ativa, né? E ele tem o que é o SPA 2.0, que a gente vai falando aqui, tem os benefícios. Ele, apesar de ter todos os benefícios de desligar quando a locomotiva está desligada, né, ele tem a função de desligar e quando a locomotiva está em pleno funcionamento, causando a redução de combustível e reduzindo a condição de emissão de poluentes. E também, quando a locomotiva não precisa estar em funcionamento, né, que eu tenho uma poluição sonora, ele também emite isso. Quais os ganhos que nós já tivemos com o sistema? Com o primeiro sistema, a gente fez uma avaliação das 44 locomotivas que foram instaladas, e a gente teve um aumento de disponibilidade desse grupo por falhas de partida em torno de 82%. Né? Isso representa um ganho de 2,1 locomotivas para esse grupo nesse tempo. Né? E aí a gente levantou a estatística de como que o sistema esse sistema criado, o SPA 2.0, o SIC-ML, quanto que ele evitou que a locomotiva ficasse ligada. E, de uma estatística de 15 dias, ele praticamente ele atuou durante 25 horas e meia. Então, isso deu uma redução do tempo que a locomotiva ficou rodando em marcha lenta em torno de 39%. E, durante os 2 meses e meio, 75 dias que o sistema operou, ele conseguiu desligar a locomotiva por 109 horas. Isso dá, na média, 1.741 litros de diesel em 2 meses e meio, mais ou menos. E, se eu fizer uma projeção de que essa locomotiva consome em torno de 15 litros, mais ou menos, por hora, e se eu for instalar na frota toda, que são 126 locomotivas, nós teríamos uma redução de 1.053.000 litros de diesel por ano. E se a gente considerar que o preço de diesel é R$6, mais ou menos que é o preço médio Brasil, a gente teria uma economia de R$6.360.000 por ano. E isso culminaria numa redução de 3.264.000 quilos de CO2 por ano. Tá? Bom, pessoal, esse é o projeto e eu agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado.